Você fala, nossa, a pessoa é louca, olha o que ela tá falando. Não, é coisa de outra vida. Porque realmente ele fez isso com ela em outra vida, ela ficou na escassez. Então, ela faz de tudo, às vezes até coisas demais para acelerar o processo da ida da pessoa para ficar com dinheiro. E aí, às vezes, vai ver o testamento e a pessoa também faz a passagem quando vê o que está no testamento ali, que não tem Exatamente. quase nada para Não ela, tem, né? pensou? Já vi casos assim, né? É, existe, com certeza. Mas a questão do divórcio energético, eu queria pontuar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas acham que um divórcio energético serve para excluir alguém da vida. Tá, Quais são as variáveis, né? tá. Se uma pessoa pode fazer um divórcio energético para um relacionamento, se ela pode fazer um divórcio energético se divorciando da pobreza, vamos dizer, Tá. se divorciando da tristeza, Uhum. ou só vale para relacionamentos. Não, vale para vários focos aí. Relacionamento é o mais tradicional. E o divórcio energético, é legal explicar. Não é que a pessoa vai se divorciar aqui, né, na terceira dimensão. O que que acontece? Às vezes, o casal nem quer se divorciar. Só que a gente precisa entender se tem alguma sujeira energética entre eles, se eles fizeram algum contrato em outras vidas, porque esse contrato está sujando o relacionamento deles aqui. Então a gente faz, a egrégora que fala. Tem casal que a egrégora fala, não precisa fazer divórcio energético, é só harmonização. É eles que me falam. Então, só harmonização é harmonizar a tratativa dos dois para ficar tudo mais tranquilo. O divórcio energético é quando tem algo na zona umbralina que eles fizeram, que eles trazem para essa vida e que acaba reverberando no campo deles, e eles começam a ter tratativas de outras vidas que não foi muito bom. Então a gente limpa o campo dos dois e faz o divórcio energético. Só que ou eles ficam por amor, ou cada um segue tua vida e tá tudo bem. É isso. Mas eu ando fazendo muito divórcio energético com mãe, pai, sócios, né, a parte da família, porque, como eu falei já, nós tivemos milhares de reencarnações. Então, hoje você tem lá um sócio, né? Vou pegar um exemplo de uma empresa. Tem um sócio. Só que o meu cliente falou assim: olha, não dá mais, eu não consigo mais ficar com ele, só que eu não sei como que ele vai sair de tudo isso, né? Porque são sócios. Ele falou assim: ó, eu até pego a minha parte e dou para ele, se ele e vendo para ele se ele quiser, mas eu não quero mais. E o cara em cima, o cara não queria sair, não queria sair. E aí a gente foi entender que em outra vida eles também foram sócios e ele achava que o que ele tinha que fazer aqui hoje, não sair da sociedade, era o certo, porque na outra vida, esse meu cliente afastou ele, meu cliente que fugiu com dinheiro e deixou ele sozinho lá. Então ele tinha, o cara não quer sair da sociedade, porque inconscientemente ele tem esse fractal no campo dele, e ele fala, bom, se acontecer alguma coisa, pode ser que eu vire também uma pessoa que fique na escassez. Tudo inconsciente. Então a gente trouxe o fractal dos sócios, dos dois, a gente trata os dois sempre, limpa o campus dos dois, para que a empresa e para que eles fiquem harmonizados e a empresa siga em frente. Porque atrapalha muito nas vendas. Porque a energia que a pessoa tem que estar, os dois têm que estar bem, sociedade, né? É porque a empresa é dos dois. Então a energia dos dois tem que estar equalizada. Então, quando um tá meio mais para lá, outro para cá, começa a dar tudo errado. Uhum. E aí esse processo, vamos dizer assim, ele neutraliza essas questões de peso, de culpa, de vínculos que as pessoas não explicam por N tipo de Sim, sentimentos, tá? E ali, vamos dizer, daqui para frente, bom, aqui a gente neutralizou. Daqui para frente você vai ter que escrever algo. sim. Então, a pessoa pode escrever errado de novo, né? Com E certeza. criar novos E vínculos. maravilhoso isso, para explicar. Até aquele ponto está limpo. Até hoje. Vou fazer uma terapia com você. Tudo que tem de fractal sobre a sua empresa, sócio, aqui, eu te entrego hoje, falo, ó, Rafael, tá limpo, a egrégora te deu alta, tá tudo certo. Mas a gente pode criar fractal a todo momento. A gente pode deixar a nossa energia aberta para entrar obsessores, parceiros de afinidade. A gente pode deixar as formas de pensamento, né, reverberarem no nosso campo e não falar, ó, parou, que isso não é meu. Então a gente orar e vigiar é verdade, porque você sempre tem que estar entendendo sobre o teu campo energético, né? Então eu falo para todo mundo, falo, gente, aqui tá pronto. Mas se você cair na negatividade, se você se conectar com algo que não é legal, ansiedade,
Às vezes a pessoa quer uma resposta muito rápido de dinheiro, por exemplo, né? Com quem tem sociedade, a gente está falando de sócios, a pessoa quer que a empresa evolua mais rápido. Não presta isso. Isso não vai dar certo, porque vai começar a criar muito mais pensamentos negativos e ele vai criar coisas novas no campo dele. Então, quando você entende que você tem que orar e vigiar todos os dias, entender que quando começa a ter um pensamento negativo, você tem que cortar isso. Se você não entender isso, todo momento você vai criar coisas novas no seu campo. Então, quando a gente entende que a gente tem essa expansão de consciência, não tem volta. Não dá para a gente desentender que a gente tem que ter essa expansão de consciência, né? Não dá para desentender que é besteira orar e vigiar a todo momento. Inclusive, eu mando uma proteção energética para todo mundo fazer todos os dias, mesmo depois que acaba a terapia, porque as pessoas ficam invisíveis para os espíritos negativos. Então, É uma continuidade. Isso é sim, importante falar, porque assim, vamos colocar um ponto. A continuidade e o estilo de vida, a energia. uhum, Porque assim, o que eu vejo? A gente está nesse universo. Quando a pessoa quer algo muito rápido, sim, muito imediato e muito com ego, com sentimento envolvido, e ela vai fazer alguma ritualística, a energia vai ser tirada de alguma coisa para aquela pessoa ter de imediato. exato, Parte dela, se não for, sim, e parte de algo, de algo ou de alguém, ou né? de alguém. É, E aí que tá o grande problema, que daí se desenrola essa reação em cadeia. então, e aí é perigoso, porque a gente é que aqui na terceira dimensão a gente quer tudo agora. É óbvio que é legal, né? Você pensar, cocriar e tá lá, é óbvio, todo mundo gostaria disso, mas não é no nosso tempo. E às vezes quando eu falo isso, a pessoa fala: "Ah, então eu não quero". Eu falo: "Gente, não é no nosso tempo, o tempo e espaço deles, da outra dimensão, é totalmente diferente da nossa", né. Às vezes nós não estamos preparados para aquilo, e as pessoas não entendem. Vou dar um exemplo mesmo, quando eu comecei a trabalhar com terapia, e para trabalhar mesmo, eu demorei lá uns meses, porque eu estava me tratando. Para a gente trabalhar com terapia, você tem que estar bem com você mesmo, porque o que que eu faço, na verdade? Eu sou uma ferramenta da egrégora Santa Esmeralda que eu trabalho. Eles usam o meu ectoplasma para fazer o tratamento das pessoas. Se eu não estou bem comigo, se eu não limpei os principais pontos que eu vou tratar nas pessoas, eu não vou fazer uma terapia boa. Por exemplo, se eu não sou próspera, eu não vou tratar a sua prosperidade, não tem como. Se eu não tenho saúde, eu não vou tratar a sua saúde. Se eu não tenho um relacionamento, né, um relacionamento ok, eu não vou tratar seu relacionamento. Nós não damos o que nós não temos, ponto final, né. Então a gente tem que pensar isso. Então antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que se tratar, né, energeticamente falando. E isso para tudo. An eu quero montar uma empresa. Enquanto você não está lá, sem ansiedade, sem uma energia negativa lá, que você fica preocupado, com ansiedade, com medo, não vai acontecer, porque o tempo e espaço é diferente. Às vezes, se você montar a empresa naquele momento e não estar preparado energeticamente, vai dar ruim. E depois que a gente passa por tudo isso, hoje eu olho para trás, por exemplo, eu falo: "Poxa, eu queria tanto ter começado a atender mais rápido e eu não comecei, mas hoje eu entendi por quê". Porque eu tinha que ter essa preparação energética. Eu tinha que entender que naquele momento eu não estava preparado para isso. Naquele momento você não estava preparado para abrir uma empresa, naquele momento você não estava preparado para casar, nem pra ter filho, para tudo na vida. Então a gente tem que pensar, falar: "Tá, ok, tem que cocriar, com certeza, né, é ser para ter, como eu sempre falo, mas se aquilo lá não tá vindo naquele momento, não adianta ficar ansioso, porque vai piorar. E a gente começa a ter pensamentos intrusivos e vai ficar, vai começar a dar errado, entendeu? Olá, se você gostou desse corte, eu te convido a assistir o episódio completo. E se você quiser fazer uma terapia comigo, entre no meu site www.taijoiaterapias.com.br/mude de vida.